Olá, boa tarde a todos e todas. Viemos a partir dessa videoaula hoje trabalhar com vocês o tema nematelmintos. Então, eu, no caso, me chamo William Ana Júlia. e a partir dessa videoaula hoje, nós vamos trabalhar com vocês as características gerais do grupo, né, no caso, e posteriormente as doenças e ciclos de vida associadas a essas doenças tão importantes na vida da gente, nós seres humanos. Agora eu vou compartilhar com vocês aqui no caso os slides, né, para facilitar para a gente ver o que a gente vai trabalhar hoje. Então, primeira coisa, né, a gente tem que entender o que é nematelmintos, né? Primeiramente. Então, nematelmintos, primeiro, é um grupo. Dentro desse grupo, a gente encontra organismos que eles têm o corpo afilado, ou seja, o corpo longo e nas extremidades afiladas. Então, como a gente pode ver aqui, ó, pela imagem, né, essa figura aqui no caso, a figura mostra o corpo deles bem alongado e as extremidades deles são mais afiladinhas. Então, são vermes cilíndricos, vermes alongados. Dentro desses vermes, os representantes principais que a gente pode falar, a lombriga é um bom exemplo. A gente também tem, por exemplo, enteróbios vermiculares, nós temos o ancilostoma do adenale, o necato americanus, né, que causa um amarelão, que a gente vai ver depois uma doença muito famosa, né, a ascarilubricoide, que é a famosa lombriga, né, que causa ascaridíase. Nós temos também o oxyurus, né, o enteróbios vermiculares. Nós temos também a filariose, causada pela Euchereria bancroft, que a gente vai ver que todos eles têm muita semelhança nesse aspecto aqui, com algumas particularidades, né, do grupo. Posteriormente, a gente vai ver agora as características principais deles. Então, as características principais vão se resumir a triblastia, triblásticos, protostômios, a gente tem pseudocelomados, nós temos equidizoários, cutícula protetora e parasita e livre. Ou seja, nós vamos ver cada uma dessas características com a sua imagem respectiva. E a gente vai trabalhar sobre elas, cada uma. A primeira delas é a questão de ser triblástico. O que é ser triblástico? Como a gente pode observar pela imagem aqui, ó, a gente fez um corte, né, do animal. Então, a gente está vendo aqui 3 animais, no caso, específico. Dentre esses 3 animais, o que a gente vai tomar destaque aqui no caso é esse do meio aqui, ó, que é a famosa lombriga. Então, a lombriga, a gente vai fazer um corte nela e a gente vai destacar a imagem do seu corte. O que a gente pode observar nesse corte? Que a gente tem 3 nomes, ó, mesoderme, ectoderma e endoderma. São esses 3 folhetos que dão o nome de triblástico. Então, é um animal que tem esses 3 folhetos. Mesoderma, o folheto do meio, né, intermediário. Ectoderma, o folheto externo. E o endoderma, o folheto interno do animal, certo? São 3 folhetos que definem o triblástico. Além disso, nós temos o pseudocelomado. O pseudocelomado, como o próprio nome está falando, pseudo significa falso. Celoma, um falso celoma. O que é um celoma, na realidade? Celoma é uma cavidade dentro do corpo, do organismo, que ela vai alojar os órgãos do animal. Então, isso é um celoma. Esse celoma, ele pode ser verdadeiro ou ele pode ser falso. No caso da lombriga aqui, ele é falso celoma. Por quê? Para ser um celoma verdadeiro, vou mudar até a cor aqui agora, ele tem que ser uma cavidade, e essa cavidade ela tem que ser revestida totalmente por mesoderma. Então, o mesoderma, que é esse folheto aqui, ó, ele tem que ser revestido totalmente a cavidade digestiva, onde vai ser alojado os órgãos. Isso é um celoma verdadeiro. No caso deles, o que eles têm? Eles têm uma cavidade, entretanto, essa cavidade não é revestida totalmente por mesoderma. Como a gente pode observar pela imagem aqui, ó, essa parte é a endoderma e isso aqui, ó, é a cavidade. Então perceba que de um lado nós temos o mesoderma, mas do outro a gente tem a endoderma. Então isso é um pseudoceloma ou falso celoma. Além disso, outra característica principal deles é ser protostômio. O que significa isso? Proto quer dizer primeiro, estômio, boca. Então a gente toma um exemplo, ele origina primeiro a boca, depois o ânus. Então, o que acontece? Esse tipo de animal, que é o nosso foco principal aqui, é os nematomintos, o lombriga, o enteróbios, o ascanobricoides, né, que é a lombriga. Nós temos também, por exemplo, a filária, né, o Euchereria bancroft, e que seriam os exemplos clássicos, né, e vários outros que a gente vai ver também aqui, né, a larva migrans cutânea, que são dito protostoma. Então, neles vai originar primeiro, o primeiro orifício, a boca, e posteriormente o ânus, certo? Em oposição aos deuterostomos, que vocês vão ver mais para frente, né, que não é o nosso foco principal dessa aula, mas só vendo a definição do conceito, deutero quer dizer originar primeiro o ânus, depois a boca. Então é o contrário
do protostome. Mas não é o nosso foco aqui principal. Então, o nosso foco principal é o protostome. Alguns outros representantes de protostome nós temos o caracol, a lesma, nós temos também, por exemplo, os insetos, né, dos artrópodes. Vocês vão ver posteriormente com outras videoaulas gravadas por outros alunos da residência. Além disso, nós temos também a questão dos equidizoários. O que significa ser equidizoário? Eles vão fazer muda para fazer o crescimento. Então, o animal ele não consegue crescer se ele tiver essa muda. Primeiro assim, ó, ele não consegue crescer porque eles têm uma armadura protetora. Então a gente está trazendo aqui o exemplo do caranguejo, que é um artrópoda, que a gente vai ver, que vocês vão ver mais para frente em outras videoaulas, e que é um exoesqueleto quitinoso. Esse exoesqueleto quitinoso, ele protege o animal, mas também impede o seu crescimento. Nos nematelmintos, que é o nosso foco principal dessa aula, eles têm uma cutícula protetora. Então, essa cutícula protetora, ela é como se fosse atuando a semelhança com o exoesqueleto quitinoso dos artrópodas, na qual vai exercer a função impedindo ele de crescer. Então, essa cutícula ela tem que ser rompida para o animal crescer. Então, se dessa forma, ele não cresce. Então, o que acontece? O animal, para ele crescer, ele tem que romper a cutícula, aí ele vai sair com uma nova cutícula, aí quando a cutícula se formar totalmente, o animal para de crescer. Então, assim, ó, ele rompe a cutícula, ele cresce. Aí ele sintetiza de novo a cutícula, ele para de crescer. Então, isso é ser equidizoário. Agora a gente vai ver outra característica muito importante que a Ana Júlia vai explicar para vocês agora. Não é, Ana Júlia? Vamos lá. A gente sabe agora que o William falou que essa cutícula ela tem como função também a proteção. Porém, a gente pode colocar ela como uma função de respiração, onde esse animal ele vai estar fazendo as trocas gasosas através dessa cutícula. Super legal, né? Vamos passar então para o outro slide. Esse animal ele vai ter sistemas, né? Existe o sistema circulatório, que ele não vai possuir, o sistema respiratório, que ele também não possui, mas, em contrapartida, ele vai possuir o sistema nervoso ganglionar, que ele vai ser composto por gânglios e cordões nervosos, que a gente vai apresentar mais para frente para vocês, e também o sistema digestivo, que ele vai ser completo, ok? O que é dizer um sistema digestivo completo? Quer dizer que esse sistema ele é composto por boca e ânus. Aqui a gente vê o corpo do animal com vários nomezinhos. A gente vai falar sobre cada nome, né? A gente vê o gânglio cerebral aqui, né? Junto com o cordão nervoso dorsal, né? E aqui o gânglio ventral, junto com esse cordão nervoso ventral também. A gente vai ter, né, a respiração. Como não existe um sistema respiratório, ela é feita através da cutícula, ok? E o sistema circulatório é feito pelaquela cavidade que o William já havia falado, né? Aquele pseudoceloma. Então, é onde vai haver a circulação, né, desse animal. O sistema excretor, ele vai ser feito a partir desse tubo em H. Ele parece um Hzinho. E embaixo vai ter o poro excretor do animal, pode ser da lombriga, enfim, desse nematelminto. Esse sistema digestório, ele vai possuir a boca e o ânus, ou a cloaca, né? A cloaca, se for macho, e o ânus, se for fêmea. A faringe, ok? E o intestino. A gente também vai ver as espículas penianas, que vai estar no macho também, para ter a reprodução. O habitat desses nematelmintos é variado. Eles podem estar tanto em ambiente marinho ou de água doce, quanto no ambiente terrestre. A maioria desses animais são de vida livre. O que é de vida livre? Não precisam de um hospedeiro para parasitar. Mas a gente também tem
esses animais que são parasitas, onde eles vão parasitar algum hospedeiro. Pode ser ele, ser humano, cachorro, gato, boi, vaca, porco. Qualquer animal pode ser hospedeiro, né, de um nemateuminto. É isso, a gente vai falar então na próxima aula sobre os parasitas e algumas doenças que eles podem trazer para a gente, não é, William? Então, tchau, tchau, até a próxima aula e beijos a todos.